Olá, boa tarde. Retomando os trabalhos do FID 21, Finanças Digitais para a Sociedade. Nós teremos agora o painel sobre inclusão financeira digital impulsionando a economia. Para tanto, Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos, também João Paulo Félix, CEO do Happy Bank, Pedro Moura, CEO da Flourish Saving, e o Rafael Pereira, presidente da Associação Brasileira de Crédito Digital, a ABCD. Eles vão falar sobre a importância da cidadania financeira digital para acelerar o processo de recuperação econômica do Brasil. Serviços financeiros digitais para pequenos negócios, Open Banking democratizando as finanças, também tecnologia desburocratizando e reduzindo custos de serviços financeiros e educação financeira garantindo um ciclo de vida financeiro saudável para a sociedade, são os tópicos que compõem este painel. A moderação fica a cargo da jornalista Sônia Penteado. Fique à vontade para enviar as suas perguntas e participar dessa conversa. Sônia, agora é com você. Boa tarde a todos. Aqui é um prazer enorme estar nesse segundo dia do FID, desta primeira edição do FID. Agradecer aí aos apoiadores, ao Marcelo, à Nair, que conseguiram reunir esses 4 feras aqui para discutir um dos temas de maior interesse para mim, que é justamente a inclusão financeira, inclusão digital, que eu acho que é a maneira que a gente tem agora de reduzir a desigualdade que tem no país, que aumentou um pouco aí com a pandemia, e também conseguir impulsionar a economia. A gente tem 40 milhões de desbancarizados no país, mas eu acho que a gente tem muitas soluções que podem ajudar na mudança desse cenário. A gente dividiu esse painel em 4 grandes blocos, falando temas que os nossos 4 painelistas, tanto o Pedro da Flourish, o João Paulo do Happy Bank, o Rafael da BCD e o Caio da XP, vão poder comentar a visão deles, da sociedade e das suas empresas sobre esses temas. O primeiro grande assunto que a gente vai trazer, e eu queria convidar o Caio para já iniciar essa conversa nossa, é como que a inclusão digital financeira pode ajudar os pequenos negócios. Como é que vocês enxergam o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, aquele que faz papel de idealizador, de RH, de gestor de finanças, de pensar investimento em curto, médio e longo prazo? Como que você acha que a XP ou o mercado poderia ajudar esse pequeno empreendedor nesse momento da economia? Obrigado, Sônia. Primeiro de tudo, queria cumprimentar a todos, agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui na FID 2021. É uma super oportunidade para debater temas tão relevantes, tão importantes da economia brasileira e do processo, né, de inclusão digital, com craques aqui que conhecem muito bem esse tema. Pedro, João, Rafael, boa tarde a todos também, é um prazer estar aqui. Olha, começando aqui um pouco sobre a importância da digitalização, na verdade, né? Se a gente der um passo atrás, o mundo vem passando por um processo muito importante de digitalização. Esse era o tema. Eu tive a oportunidade de estar no Ministério da Economia por 1 ano e meio, na Secretaria de Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, e o tema fundamental que já vinha de outros governos e manteve no mais recente foi formas de levar a digitalização para a economia brasileira. E a economia brasileira tem uma característica muito particular, ela é composta por algumas grandes empresas e uma infinidade de pequenas e médias empresas. Mais de 80% das empresas brasileiras são pequenas e médias, e que vem ao longo de todo esse processo da 4ª revolução industrial, da digitalização, da economia 4.0, né, um pouco à margem desse processo. Alguns programas foram feitos ao longo do tempo para tentar trazer esses pequenos e microempresários para esse mundo, e alguma coisa aconteceu, mas eu acho que muito aquém do que precisava, né? E a gente sabe que num mundo cada vez mais tecnológico, rápido, veloz, é muito importante não perder essas oportunidades, né? que
que a informação nos traz, né? A pandemia, nesse sentido, de alguma forma, empurrou a economia toda para a tecnologia, né? E para a digitalização. Quem não tinha algum tipo de restrição teve que romper essa barreira, senão ia ter problemas muito sérios. Então, acho que esse processo que vinha acontecendo de passos lentos, deu uma acelerada agora mais recentemente com a pandemia, mas ainda eu acho que segue o grande desafio da produtividade da pequena e microempresa no Brasil. É claro que o Brasil vive um ambiente muito complicado de burocracias tributárias, burocracias trabalhistas. A gente sabe como é difícil empreender no Brasil, mas o Brasil fica para trás também nessa questão tecnológica e regulatória em volta desse tema. Este momento atual nos dá a oportunidade do que aqueles que estudam esse tema chamam de leapfrogging, né? Dar um salto, passar na frente e recuperar o tempo perdido. A gente não vai precisar passar por todos os degraus ali da economia 1.0 para 2.0, da 2.0 para 3.0, até chegar na digitalização. Acho que a gente pode dar um salto direto. A tecnologia permite isso e a pandemia empurrou a economia brasileira nessa direção. Acho que é uma grande oportunidade de ganho de produtividade. O cenário macro não é o mais favorável, né? A gente sabe que a economia está crescendo de forma lenta, tem desafios grandes para frente, mas o cenário microeconômico no Brasil é favorável, tem muitas oportunidades aparecendo, a demanda interna está voltando mais rápido do que se esperava. Então, acho que esse é um momento crucial para a gente debater esse tema e encontrar as melhores alternativas para romper essa barreira de forma definitiva e levar a digitalização, a inclusão digital, a inclusão financeira, né? Você mesmo mencionou, né, Sônia, que muitas vezes é a mesma pessoa que abre a porta, atende no balcão, faz a contabilidade, né? Recolhe impostos. Nesse sentido, a qualificação dessa mão de obra é absolutamente fundamental, né? Isso é relevante tanto do ponto de vista da qualificação empresarial quanto do ponto de vista da qualificação da mão de obra, né? A demanda por trabalho num mundo como esse é uma demanda por um trabalho muito mais qualificado. E esse é um outro desafio enorme que a economia brasileira tem. Quer dizer, hoje o nosso desafio não é gerar emprego. Tem muitos postos de trabalho sendo gerados. O problema é qualificação das pessoas para atender esses postos de trabalho. Enfim, para iniciar aqui os nossos trabalhos, é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade que vivemos agora no Brasil. Super obrigada, Caio. Acho que é isso mesmo. E, João, o Caio comentou duas coisas aqui que eu queria que você complementasse a visão dele. Ele falou principalmente aí de 80% das pequenas empresas que no Brasil 80% das empresas são pequenas empresas, e justamente que a pandemia conseguiu impulsionar essa transformação nas empresas. E você vive muito esses dois cenários, né, de atuar junto com pequenas empresas e também teve o negócio aí impulsionado durante a pandemia. Você consegue dar um pouco mais essa sua visão para a gente? Lógico. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer enorme conversar com vocês e participar deste evento que é extremamente rico, organizado pela LUCEA, na figura do Marcelo e da Nair. Eu também gostaria de dizer que é um prazer dividir o palco com profissionais de peso e referências como o Caio, o Pedro e o Rafael. O ponto trazido pelo Caio, com certeza, é um ponto bastante relevante para nós, né, Sônia? Porque não é diferente aqui no Rappi, na nossa plataforma. A grande maioria dos nossos parceiros que vêm através da plataforma são pequenas e médias empresas, né? Muito mais do que 80%, para ser bem honesto. Então, sem dúvida, o momento que a gente vive impactou todo esse pessoal, né? Até acho que trazendo um paralelo aqui com a história do Rappi, Sônia, a gente começou em 2020 e um dos nossos principais focos foi, de fato, o pequeno negócio,
né? Trabalhar com pequenos empreendedores foi um dos nossos principais motivadores no RAP de oferecer produtos e serviços financeiros através do RapBank. E a verdade é que isso acontece porque a gente é, de fato, uma plataforma de intermediação de negócios, né, Sônia? Então, o sucesso do RAP depende do sucesso dos nossos parceiros, de quem vende na nossa plataforma. Então, como vocês devem imaginar, grande parte dessas empresas aqui também são pequenas e médias e têm passado por um momento muito difícil por causa da pandemia, né? Principalmente quando a gente fala sobre restaurantes. Traçando um paralelo com a aceleração digital, não há a menor dúvida que vimos esse impacto também, né? Diversos, milhares e milhares de restaurantes que não vendiam através de plataformas digitais agora o fazem, porque se tornou uma questão de sobrevivência, né? Então, ou você faz ou você morre no ambiente que a gente está vivendo hoje, né? O que, por um lado, obviamente, é bom para o RAP, mas se torna um desafio, né, muito grande para a gente também, porque temos que ser parceiros desses pequenos empreendedores. Nós temos que oferecer possibilidades para que, de fato, eles sejam bem-sucedidos conosco, né? Então, um dos motivos pelo qual a gente priorizou produtos e serviços pessoa jurídica no RapBank é esse, o momento que os nossos parceiros vêm vivendo, né? Então, ao invés de focarmos em produtos pessoas físicas, a gente optou por lançar, por exemplo, capital de giro e antecipação de recebíveis, né? E o motivo principal, Sônia, é que parceiros fortes, né, têm uma solução de produtos grande, em constante crescimento, e são fundamentais para que o RAP continue crescendo nesse ritmo extremamente agressivo que a gente vem crescendo aqui, né? Então, o RapBank ele vem com essa proposta, né, estar próximo a esses pequenos negócios para oferecer possibilidades para que eles cresçam, se desenvolvam e prosperem dentro e fora do RAP, né? E aí, uma pergunta que a gente escuta bastante é, nossa, mas por que o RAP? Por que o RapBank? Qual que é o diferencial de vocês nesse mercado? Né? Eu costumo dizer que o sucesso para o RapBank ele está atrelado ao sucesso do RAP. E o sucesso do RAP está atrelado ao sucesso desse pequeno negócio, né? Então, oferecermos linhas de crédito, capital de giro, para esses pequenos empreendedores se desenvolverem e crescerem, obviamente é do nosso interesse. Então, essa é a nossa jornada, né? Temos que ser bem-sucedidos, sem dúvida, como banco digital, sem a menor dúvida, mas também temos que fornecer ferramentas para que esses parceiros dentro do ecossistema do RAP continuem crescendo. E esse é o ciclo virtuoso que a gente está tentando desenvolver aqui, né? Nessa economia digital, né? De fato dar acesso a crédito para que a roda continue girando, né? E um ponto importante de destacar também é que o momento não é ruim só para as pequenas empresas, né? Então, a gente no RapBank tem atendido parceiros do RAP com dezenas de lojas em São Paulo que também estão passando por um momento difícil, né? E esse é, sem dúvida, um motivo de orgulho para a gente, né, como RAP e como RapBank, de estar do lado desse pequeno ou grande empreendedor para que auxiliemos eles a sair dessa situação difícil, né? Então, de fato, estamos muito orgulhosos aí com o produto e como a gente vem auxiliando esse público. Sensacional, João. Gostei muito da explanação agora. E eu queria agora convidar o Pedro. Pedro, o Caio e o João comentaram duas coisas que eu queria ter a sua visão aí na Flourish, que é sobre a qualificação das pessoas, o quanto é importante qualificar todo mundo hoje, e quanto o João falou também que ou as pessoas e as empresas se transformam nesse momento ou elas morrem, né? Não tem muito... outra alternativa, tem um movimento aí empurrando todo mundo para a digitalização. Você consegue comentar um pouco esses tópicos para a gente, Pedro? Claro, Sônia. Sônia, eu acho que essa parte de transformação, né, inevitável do ser humano. Ou a gente transforma. Eu acho que são elementos críticos e isso voltado a finanças, negócios, pequenos empreendimentos
eu acho que primeiramente, grato de estar aqui, poder estar colaborando. Eu saí do Brasil muito jovem e poder estar voltando para o Brasil, trazendo nossa empresa, nossa tecnologia para poder aportar o ecossistema e bater um papo com o pessoal aqui é incrível. Então, primeiramente, obrigado. E esse tema é algo muito pessoal para mim. Quando eu tinha 15 anos de idade, no começo do ano 2000, 2001, 2002, minha mãe, uma microempreendedora, teve que sair do Nordeste para ir viver o sonho americano na Califórnia. Então, eu me lembro muito bem das nossas dificuldades de o que é o fluxo de caixa, o que é o dinheiro pessoal, o que é da empresa, aonde entra, aonde sai. E no final do dia a gente estava endividado e teve que percorrer o caminho de pegar a mochila e viver o sonho americano, limpar a casa, fazer um pouco de tudo para construir um melhor futuro para mim, para o meu irmão menor, para a minha família. Isso não é um caminho possível para muitas pessoas hoje no Brasil. A gente vive uma crise de saúde econômica bem mais agravante hoje, e a gente tem uma baita oportunidade de criar produtos responsáveis que, na verdade, ajudam pessoas a criar hábitos financeiros saudáveis. Então, com isso, foi como a Flourish nasce. Ela nasce como uma plataforma de engajamento e saúde financeira com a missão de empoderar pessoas a construir hábitos financeiros positivos, usando gamificação, ciência comportamental e automação para poder dar cutucadas nas pessoas em como criar hábito positivo, que não seja só acesso a crédito responsável, mas também que esses microempreendedores ou pessoas estejam criando hábitos para o futuro, seja ele de poupar, colocar algo numa conta emergencial. E o nosso modelo de negócio é que a gente licencia tecnologia para instituições financeiras. Então, a gente termina funcionando como uma camada de comportamento, ajudando e incentivando os microempreendedores. Então, hoje, nosso trabalho, a gente tem 2 ângulos que a gente trabalhou com microempreendedores. Nos Estados Unidos, a gente lançou uma conta poupança digital voltada a pessoas que trabalhavam no sistema de gig economies. Não tem um Rappi aqui na Califórnia, mas era o Uber, era o Lyft, eram pessoas que entregavam comida, e como a gente ajudava esses microempreendedores a criar o hábito de poupança. E a gente terminou pivotando o nosso modelo de negócio para licenciar essa tecnologia para instituições financeiras. Hoje a gente trabalha com um banco na Bolívia que tem 1,2 milhões de clientes, no qual todos têm um produto de crédito, são microempreendedores classe C, D, só que menos de 10% tem uma conta poupança, ou menos de 10% estavam usando o aplicativo digital do banco. Então, não é só você dizer dar acesso, é como você dá acesso e como você incentiva as pessoas a tomarem melhores decisões. Então, eu acho que é muito fácil a gente chegar aqui e dizer, inclusão é ultramente importante. Sim, o Brasil bancarizou mais de 20 milhões de pessoas com o sistema do governo de incentivo, agora a palavra fugiu, mas o plano emergencial. E não quer dizer que só criar conta significa que as pessoas estão vivendo uma vida financeira saudável. Acho que volta um pouco o que o Caio, o que o João falaram. Quais são as ferramentas que a gente começa a prover a esses empreendedores para desburocratizar o dia a dia deles, seja ele ajudando com fluxo de caixa, seja ele terminando de pagar o seu empréstimo, você pode fazer a mesma parcela e ir para uma conta de investimento. Então, você começa a ter oportunidades de criar novos produtos financeiros ou novos comportamentos no mundo digital, que anteriormente não eram possíveis com o mundo físico ou com as limitações que a gente tinha de quem estava criando produtos financeiros. Então, hoje, esse leque começa a ser expandido. Que ótima história, Pedro, da Flourish. Gostei da sua história. E agora eu vou pedir para o Rafael. Rafael, talvez de nós aqui, você é quem tem a melhor condição de ter uma visão mais ampla, mais completa disso tudo que tanto o Caio, quanto o João, quanto o Pedro falaram, uma vez que você está numa entidade que consegue agregar aí vários pensamentos, várias visões. Você consegue nos mostrar um pouquinho como a entidade, como que você está vendo esse movimento do mercado aí de apoiar os pequenos negócios? Claro, Sônia. Primeiro, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, boa tarde para meus colegas aqui, Caio, Pedro e João. Acho que falar depois deles sempre é difícil, né? Então, vou tentar passar uma perspectiva um pouquinho mais pragmática sobre o que está acontecendo, né? E até acho que o tema que a gente está debatendo aqui de digitalização
eu não chamaria o que está acontecendo hoje de digitalização. Tá? Para mim, a digitalização do setor financeiro ela já aconteceu há 2 décadas atrás, né, com internet banking, com aplicativos e etc. O que está acontecendo, na minha visão, é uma total ruptura, né, dos modelos de negócio existentes, introduzido aí por uma questão de empresas de tecnologia estarem proporcionando uma nova natureza, né, de relacionamento entre empresas e clientes. Tá? Então, quando a gente fala do que acontece no mundo hoje, a gente vê que as grandes empresas tradicionais, né, que existiam ali por décadas, já foram passadas em valor de mercado por empresas de tecnologia. Então, você olha, as empresas mais valiosas do mundo hoje são as grandes empresas de tecnologia, na sua grande maioria, e isso mudou como o consumidor se relaciona com a empresa e como o consumidor se relaciona com o consumidor. Tá? Então, quando eu contrato um serviço hoje, seja de um banco, ou seja de uma outra empresa, eu tenho um padrão de experiência que foi criado por outras empresas, como o Apple, como o Google, como o Facebook, como... enfim, podemos continuar a lista aqui. Tá? Então, quando eu entro, né, e eu me deparo com um choque, né, que eu vinha lá de produtos, né, de serviços financeiros que eram muito ruins e muito antiquados, né, e muito caros, que levaram aí para uma exclusão de boa parte da sociedade, né, Sônia? Você mencionou o número de 40 milhões de desbancarizados. Esse número, quando você considera os subbancarizados, ele é muito maior. Acho que o Pedro comentou que tem um monte de gente com uma conta corrente, mas não tem nenhum produto em cima daquilo ali. Eu só tirei o papel moeda da vida dela, mas ela não tem acesso a crédito, ela não tem acesso a poupança, ela não tem acesso a nenhum outro tipo de serviço. Tá? E o brasileiro hoje ele foi desbancarizado, ele foi excluído do sistema subbancarizado por uma questão de custo, né? Custo e experiências muito ruins. Tá? Então, eu vou dar um exemplo pessoal aqui nessa questão para ater aqui ao foco do pequeno empresário, né? Porque assim, eu sempre fui empreendedor. Então, ao longo da minha carreira aqui, eu montei algumas empresas, né, e passei diversas vezes pela mesma situação. Né? Então, você monta uma empresa, você vai lá, consegue o seu CNPJ depois de muita burocracia. Né? Antigamente era mais, hoje já está um pouquinho melhor, tudo, mas você consegue lá, finalmente, o seu cartão CNPJ, você tem o seu contrato social, qual a primeira coisa que você vai fazer? Você vai abrir uma conta no banco, né? Para poder ter, eventualmente, uma movimentação financeira. E, enfim, abrir uma conta no banco de pessoa física, provavelmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo conhece. Abrir uma conta no banco de uma pessoa jurídica é um processo um pouquinho ainda mais conturbado. Né? Então, você faz aquele processo todo de conseguir abrir uma conta no banco. Né? Quando você consegue finalmente abrir uma conta no banco, você não tem acesso a produto nenhum. Né? Então, eu estou lá no banco com minha conta aberta, e aí, poxa, hoje em dia eu consigo receber lá aportes de capital de investidores internacionais, fundos internacionais. Né? Eu consigo fazer uma rodada de investimento, captar dinheiro na minha empresa, e eu peguei lá, eu tenho 10 milhões de reais no meu caixa. Então, sou uma pequena empresa super bem sucedida. Né? Tenho 10 milhões de reais no caixa para começar a minha operação, contratar gente, montar produto, contratar fornecedor, tudo isso. Né? E eu tenho meu dinheiro no caixa, eu vou no banco e falo assim, poxa, me dá um cartão de crédito, né? Para eu poder começar a pagar aqui minhas compras, fatura da Amazon, ou seja lá o que for. O banco vira para mim e fala assim, poxa, não, você não tem crédito. Né? Você não tem faturamento ainda, você é uma empresa pequena. Eu falei, cara, mas eu tenho 10 milhões de reais no meu caixa, você não consegue me dar um cartão de crédito de 10 mil reais de limite, 5 mil reais de limite? Não consegue. Então, quando a gente olha, né, a natureza dos serviços que eram providos por grandes instituições, eles desenharam um modelo onde todo mundo era igual. Né? Então, eu que sou um empreendedor de tecnologia, né, que tem um perfil de comportamento, né, sou comparado com um pequeno empresário de um outro jeito, de um outro setor, com um pequeno empresário do setor de restaurante, com um pequeno empresário, né, do setor agrícola, e é todo mundo feito comparado ali com uma média, né, que, na minha visão, não serve de absolutamente nada, porque você tem um extremo onde você tem, né, de repente, a cabeça no fogão, o pé na geladeira, e, na média, está todo mundo bem. Né? Então, os serviços financeiros no Brasil sempre foram desenhados para essa média que não existe. Né? E isso levou a um processo muito grande de exclusão e de produtos que não se adequam a uma realidade mais moderna hoje da nossa sociedade. E eu acho que, né, com uma mudança de mentalidade do nosso regulador, agora mais recentemente sob o comando do presidente Roberto Campos aí no Banco Central, tem se criado toda uma capacidade, né, do setor realmente passar por essa transformação, por essa inovação, como vai discutir aqui para frente, com uma série de tópicos como Open Banking e outros. Então, tá um momento super animado aqui para o setor.
Ótimo, Rafael, você até já lançou o nosso próximo tema aí, que é o Open Banking, que vem com essa perspectiva, talvez, de democratizar um pouco, reduzir as desigualdades aí no sistema financeiro, mas ainda tem uma discussão tecnológica importante que a gente tem que fazer quando está falando de Open Banking. E eu queria começar essa rodada aqui com o João, que talvez possa dar uma visão melhor aí do que o Happy Bank está pensando para o Open Banking, e depois a gente faz uma rodada com todo mundo. Certo, obrigado, Sônia. Bom, a gente acredita no Happy Bank aqui que a implementação do Open Banking no Brasil é fundamental na evolução do modelo de prestação de serviços financeiros, né? É importante dizer também que é uma iniciativa que vem sendo muito bem conduzida pelo Banco Central. O Banco Central está ouvindo todos os participantes da cadeia, da mesma forma como foi feito com pagamentos instantâneos, né? Então, a gente viu que essa abordagem funcionou, né? O Pix, em poucos meses, já revolucionou o mercado de pagamentos no Brasil e é, sem dúvida, um grande sucesso. Do ponto de vista do Happy Bank, como desafiante e novo player nesse mercado, o Open Banking vem para nivelar o acesso à informação, né? Vai nos permitir competir. A gente vai poder oferecer produtos e serviços financeiros mais assertivos, mais customizados, de acordo com o perfil do nosso cliente. O Open Banking também tende a acabar com o monopólio da informação financeira, né? Que hoje a gente bem sabe que está na mão de poucos. No entanto, eu acho que o mais importante a destacar aqui é que essa é uma iniciativa que devolve o poder aos consumidores, né, aos brasileiros. O Open Banking permite que os consumidores façam uso dos seus dados financeiros para ter acesso a, dentre outras coisas, taxas mais competitivas, né? Ou para que possam livremente transitar entre instituições, levando todo aquele histórico, né, escolhendo produtos, condições que façam mais sentido para o momento que cada um vive. Para mim e para o Happy Bank, a gente acredita muito que esse é o caminho de evolução do mercado. Quem tem que decidir o que, o como e quando, em se tratando de serviços financeiros, é o consumidor, né? Trazendo um exemplo aqui para a nossa realidade, para exemplificar um pouco, e de fato a gente vive esse tipo de mindset aqui dentro da organização, é que quando a gente estava, de fato, desenvolvendo o nosso cartão de crédito, o Happy Card, a gente teve diversas discussões de quais benefícios a gente deveria oferecer para o nosso cliente, né? A gente pensou em coisas como milhas, pontos em programas de fidelidade, dentre tantas outras, né? Mas chegamos à conclusão de que o que faria mais sentido era o cashback, né? O dinheiro de volta sem asteriscos, que a gente chama. Então, assim, quem decide como usar o benefício é o cliente. E a gente acredita muito que esse é o modelo, né? É assim que deve ser. Então, portanto, eu não vejo a hora aí de ver todo esse potencial que o Open Banking tem no mercado brasileiro, né? É um cronograma de médio prazo, né? Mas a gente está se preparando aqui para que, uma vez disponível em toda a sua totalidade, a gente consiga, sem dúvida, oferecer cada vez mais produtos e serviços financeiros que façam sentido, não só para a pessoa física, quanto para a jurídica, né? É isso. Ótimo, João. Caio, você como uma corretora, olhando mais para os investidores, o João falou muito bem que o Open Bank devolve o poder ao consumidor. Como que você enxerga esse devolver o poder ao consumidor, ao investidor, falando do Open Bank para o seu setor? Ótimo. Não, primeiro, assim, esse é um tema super relevante, principalmente pelo histórico de concentração bancária no Brasil, né? O Brasil sempre teve muita dificuldade de disseminar o produto financeiro, o sistema financeiro, sempre foi muito concentrado, não por falta de bancos, né? O Brasil teve muitos bancos na sua história, mas muitos bancos que abriram, quebraram, e a coisa sempre ficou muito concentrada em grandes.
E a gente está passando agora, né, por duas grandes revoluções no mercado financeiro brasileiro, né? A primeira revolução é a revolução do juro baixo. Isso, cada país passou por um certo momento do tempo, juros 12, 13, 15, 20%, de uma hora para outra, com alguns ajustes econômicos, com uma série de fatores, converge para o chamado nível internacional de juros, que é esse juros de 2%, 3% ao ano, 4% ao ano, né? E no Brasil isso estava acontecendo justamente agora. Por muitos anos nós discutimos, né, aqui no Brasil, por que as taxas de juros são tão altas, por que a gente tinha que ter, era um recorde de juros, etc. E juro muito alto atrapalha muito o processo de intermediação financeira, né? As pessoas preferem deixar o dinheiro guardado do que, enfim, financiar projetos, produtos, etc., né? E, finalmente, isso aconteceu no Brasil, quer dizer, a Selic hoje, a taxa básica está em 3,5%, vai subir mais um pouco, mas acho difícil voltar para 2 dígitos, como foi durante décadas no Brasil. Então, isso por si só já provoca uma mudança na estrutura do mercado e na estrutura das pessoas, né? Do poupador. O poupador pensa 2 vezes hoje antes de deixar o dinheiro guardado no banco, em um título de, né, um produto de renda fixa básico que vai render 3% no ano, né? E a outra é a revolução tecnológica, é a possibilidade, né, de você chegar em qualquer cliente no Brasil inteiro sem precisar ter uma agência bancária ali naquela cidade, né? No passado não tão longínquo, para você acessar um cliente numa cidade média no interior do país, você precisaria ter a agência da Caixa ou a agência do Banco do Brasil, né, a agência do Itaú, para o cara ir lá e fazer o crédito. Agora não, né? E o Brasil é um país muito diversificado e muito rico, né? Então, tem bolsões de poupança em muitos lugares do país que eram muito mal acessados, né, pelos produtos financeiros, né, e muito mal atendidos no fim, né, porque quem está lá do outro lado acabava sendo refém de poucas alternativas. Essa plataforma de digitalização, nessa revolução tecnológica, que começou, como o Rafael lembrou bem, há um tempo atrás, né, no sistema financeiro, mas que foi ganhando força, né, mais recentemente, democratizando os produtos, foi muito importante, né? A XP hoje ela se coloca como uma empresa muito mais de tecnologia do que de serviços financeiros. Ela é uma empresa de tecnologia, tá certo? Que fornece serviços financeiros. Outro dia eu estava conversando com um pessoal na empresa aqui para uma palestra que eu tive que fazer para uns gringos, e a melhor definição foi o seguinte: olha, nós somos tipo a Netflix, entendeu? É uma plataforma com um monte de filmes aqui, de todos os gostos, de todos os produtos, que você consegue acessar em qualquer lugar que tem uma internet, né? Com 3 cliques, e você abre uma conta, põe dinheiro e faz o investimento onde você quiser. Tem aqui um menu de opções de informações, né? E essa agilidade que está proporcionando esse ganho de competitividade no mercado, né? Neste cenário, se insere essa tendência do Banco Central de ir atrás de melhores sistemas, né? O Pix, o Open Banking, toda a agenda do BC tem aquela BC hashtag, né? Que é a agenda de modernização do sistema financeiro, que é absolutamente fantástica, né? E está nas mãos de pessoas que conhecem profundamente tanto o mercado financeiro e o mercado digital. O presidente do Banco Central, Roberto Campos, conhece esse tema no detalhe, é um apaixonado por esse tema, e a diretoria do banco tem estudado isso com muito detalhe, conhece muito bem os efeitos microeconômicos dessas novas medidas, ou seja, o Banco Central está indo com tudo nesse cenário que nos anima muito. O grande desafio aqui, e aí o João falou muito bem, que a coisa tem que ser mais de médio e longo prazo, porque o grande desafio aqui é o regulatório, né? Regulamentar esse novo sistema é sempre perigoso, porque pode gerar bolhas, pode gerar distorções, mas eu acho que eles estão indo devagar para não errar. Muito bom, Caio.
E, Rafael, o que eu queria que você complementasse essa visão do João e do Caio, falando um pouco aí tanto dessas duas visões que o Caio trouxe as duas grandes revoluções que estão acontecendo no momento de juros baixos, de revolução tecnológica e evolução tecnológica, como que isso pode afetar, ou já está afetando certamente, o cenário do crédito e como que o Open Banking ajudaria nesse cenário que já está construído de alguma maneira? Não, ótima pergunta, Sônia. E eu vou começar talvez contextualizando aqui o seguinte. Quando eu entrei para olhar mais a fundo o sistema financeiro, teve uma coisa que me ocorreu logo de cara quando eu comecei a me debruçar sobre como funcionava o sistema financeiro, porque eu venho do mundo de tecnologia, né? Então eu não entendi o que era o sistema financeiro como sistema financeiro, né? Eu caí por aqui por acaso e comecei a entender como que as coisas funcionavam. E eu tive diria, um momento de realização aqui que eu entendi o seguinte: para mim, a minha opinião pessoal é que o sistema financeiro para o consumidor, ele é ficção, tá? Eu não conheço ninguém que acorda sábado de manhã, como pelo sotaque aqui dá para perceber que eu sou carioca, né? Mas quando você acorda sábado de manhã, naquele Rio de Janeiro de sol, e você fala assim, poxa, em vez de ir para a praia, eu vou para o banco, porque eu preciso pegar dinheiro emprestado, ou porque eu quero investir meu dinheiro, né, em vez de ir para a praia ou fazer alguma outra coisa que me dá, né, mais prazer. O sistema financeiro ele é meio para tudo que a gente faz, mas eu não conheço nenhuma finalidade para ele, nenhuma finalidade para o consumidor final, né, dele. Então, eu não conheço ninguém que quer ser a pessoa mais rica, né, ou que quer ser a pessoa que tem mais dinheiro investido, né, a pessoa quer ter dinheiro investido para alguma coisa, para se aposentar, para poder estudar, para poder dar um conforto para a sua família, para alguma coisa, né? E o que eu acho que a transformação que está acontecendo é a reconexão das pessoas com esses objetivos. Ninguém pega crédito por pegar crédito. Ninguém acorda nesse mesmo sábado de manhã e fala, vou pegar dinheiro no Rappi Bank porque a experiência é super bacana, o processo é legal, né? A pessoa tem alguma necessidade por trás daquilo ali, tá? Então, o que eu acho que está acontecendo é que você está, né, nesse modelo de ecossistema que está acontecendo agora, econômico, né? Você não tem mais um ecossistema onde você tem uma empresa que domina toda uma cadeia, você tem empresas que colaboram na criação de experiências, né? Você tem um modelo muito mais distribuído, né, nesse setor, e você está empoderando as pessoas para tomarem melhores decisões, tá? Então, nessa questão agora com o Open Banking ele resolve essa questão de você poder permitir que esse consumidor possa ter a sua experiência no ponto de necessidade dela, né? Ou seja, eu quero comprar alguma coisa, não tenho dinheiro, né? Porque eu não posso ter automaticamente, né, se eu tenho um limite de crédito aprovado na minha instituição financeira, porque eu não posso automaticamente, né, comprar por aquilo ali sem ter dinheiro, né? Se eu tenho dinheiro em excesso, né, se eu estou conseguindo economizar, né, porque a minha instituição financeira não consegue, né, me dar produtos que vão me levar direto para o meu objetivo de, né, fazer um curso fora, de poder economizar dinheiro para uma aposentadoria ou qualquer outra coisa. Então, esse lado de entender o comportamento dos clientes com o poder dos dados ali que estão sendo criados hoje em dia, tanto dentro do sistema financeiro quanto fora, né, o Open Banking permite que você agregue isso tudo e crie experiências cada vez melhores, né, para a sociedade. Tá? Então, conectando um pouquinho com o tópico anterior, né, onde a gente falou de pequenas empresas terem acesso a crédito, né? Se eu sou uma pequena empresa e tenho um relacionamento bancário com aquele meu banco lá que eu conseguia finalmente abrir aquela minha conta, mas ele não quis, né, me dar uma linha de crédito, um capital de giro, seja lá o que fosse, né? Por que eu não posso bater numa outra instituição ou numa fintech, né, ou em algum outro lugar, né, algum outro tipo de provedor de capital, e esse provedor de capital pode ter acesso, né, ao meu relacionamento com o meu banco primário e já primeiro validar que eu sou o mesmo, né? Então, que realmente aquela conta pertence à minha empresa, né, que ela tem movimentação, que ela processa a folha de pagamento, que ela processa, né, ela tem recebíveis ali, ela tem um fluxo girando, né? Por que uma outra entidade ele não consegue acessar aquilo diretamente e já fazer uma boa parte, né, de toda a avaliação que precisa ser feita de uma forma muito mais automática, de uma forma muito mais eficiente? Então, o Open Banking ele vai resolver, eu acho que duas grandes questões do sistema financeiro hoje, tá? Uma é esse lado da assimetria de informação que existe, né? Acho que o Caio mencionou aí do sistema financeiro tradicionalmente muito concentrado, e eu acho que, para complementar, além de muito concentrado, ele foi muito pouco competitivo, né? Então, a gente via um setor, né, consolidado, né, com 4, 5 grandes bancos, às vezes sempre menos do que 10 bancos,
mas quase ninguém competia com ninguém, cada um tinha o seu nicho, né? Um cuidava dali, outro cuidava dali. Você nunca viu uma grande guerra, né, no setor financeiro acontecendo por clientes. E eu acho que hoje, né, com essa quantidade de informação disponível, o consumidor começa a ter dezenas de opções diferentes e todo mundo brigando pelo relacionamento dele, né? Todo mundo dando cashback, fazendo isso ou aquilo para atrair o consumidor. Então, você começa a ter esse lado da simetria de informação trazendo muito mais competição. E o outro lado é um sistema muito mais interoperável, tá? Que se fala pouco ainda, porque essa fase dos dados é tão importante agora, que a próxima grande questão vai ser a questão da interoperabilidade que o sistema financeiro vai ter. E aí um paralelo bom é o que aconteceu com telefonia, né? Como você fazia portabilidade na telefonia antes, né? De que eu quero mudar meu número de celular de operadora, era um inferno, né? E como que você faz isso hoje? Você tem um sistema muito mais conectado e muito mais fácil, né, de interoperar. E isso cria um benefício enorme para a nossa sociedade. Muito obrigada, Rafael, pela visão complementar aí. E eu queria chamar o Pedro agora, porque o Rafael falou uma coisa que eu acho que conecta muito bem com a sua visão, que é sobre essa reconexão do consumidor com o sistema financeiro, que o sistema financeiro é sempre uma coisa meio etérea, e que parece que existe essa possibilidade de você transformar isso em alguma coisa mais tangível. Comenta um pouco isso e como que o Open Bank pode daí democratizar mais essa conexão aí entre consumidores e sistema financeiro, Pedro. Bem legal escutar nossos colegas aqui comentando sobre relacionamento e confiança, que no final de tudo, relações são feitas em confiança, e com quem você tem essa confiança de poder se relacionar. E para os consumidores no Brasil, você estava limitado no número de pessoas que você tinha que confiar ou podiam confiar. E vai lá, tem uma frase que é dita em diferentes contextos, que no sistema financeiro na América Latina, no Brasil, ser pobre é muito caro. É muito caro ser pobre, porque você termina pagando mais do crediário, você paga no maior juros, Brasil com maiores taxas de juros do mundo em termos de produtos de crédito. Você tem o nome sujo, você tem dificuldades em transacionar. Então, nem falando em renda ainda, você tem acesso a produtos de uma maneira que vai fazer seu dinheiro render. A gente não chegou nisso ainda. E esse custo altíssimo de transações. Então, o Open Bank ele termina ajudando com vários desses elementos, ou pelo menos em ideia e conceito, ele tem que ser executado, mas ele dá maior acesso de informação, dando maior possibilidade de crédito responsável, aumenta a competição de jogadores oferecendo serviços financeiros, e aí uma maior oferta, uma maior personalização. E o terceiro elemento é, além do acesso, você termina incentivando a personalização de um entendimento de um cliente específico. E eu uso um exemplo, vamos usar o exemplo talvez da Avon, a Natura, que tem revendedores de produtos. Agora ele conhece aquele consumidor muito bem, ele entende o fluxo de caixa, a cada quanto tempo ele ou ela termina comprando os produtos para ser revendido e termina conseguindo construir produtos financeiros muito mais relevantes, não só na parte de crédito, mas no seu sistema de fluxo de caixa, no seu sistema de incentivo, similar aqui com o Rappi Bank e os seus motoristas, entregadores. Você termina criando acesso para novos jogadores criarem produtos financeiros e não só ser aquele com uma pincelada só tem um produto que funciona para todo mundo. Então, em qualquer produto, experiência, relacionamento, confiança, você precisa entender o consumidor final bem. Então, aqui está dando novas oportunidades de criação de novos produtos, serviços e experiências. Então, isso é incrível. E eu uso um pouco aonde a gente joga nesse cenário. Pensa aí na Corrida do Ouro, no 1850 na Califórnia, ou na Corrida do Ouro do Brasil. Você precisava de jogadores que estão dando a pá, as calças jeans, as peneiras. E hoje a Flourish vem ao mercado brasileiro sendo parte desses jogadores de ser um conectador de informação. Você vai precisar, vamos dizer, um cliente que tem uma conta no Itaú, mas tem um cartão de crédito da Magazine Luiza e termina investindo na XP. Você vai ter que conectar isso aí. E hoje o ecossistema ainda
é muito jovem nessas conexões, e não é só conectar e dar acesso à informação, é como isso vai ser enriquecido em termos de dados e que incentivos vão ser criados. Então, a gente vem com algo muito forte voltado a criar transações financeiras de uma forma mais lúdica, de ajudar as pessoas a construir seus sonhos, como o Rafael falou, que no final eles têm uma missão, seja ele que meus filhos vão à universidade, que eu me aposente, que eu quero fazer certas coisas, mas você tem que interagir com o sistema financeiro, você tem que unir suas contas que estão em vários lados, que é algo geralmente super estressante. Então, você não só tem que unir, mas você tem que apresentar de uma maneira lúdica, dinâmica, e dizer, você paga a sua conta primeiro, ou você paga esse boleto, qual vem, quais são os incentivos para fazer isso. E hoje tem muita mente pensando em como dar crédito mais barato, reduzir. E não é suficiente, você tem que pensar em como a vida da pessoa, como você vai ajudar o cliente a transacionar melhor, como você vai ajudar a que você ajuda ele hoje, mas você ganha o direito de resolver outros problemas para essa pessoa no futuro. E isso é relacionamento e confiança. E você não dá só isso dando dinheiro a esse consumidor ou dando o melhor preço. Você tem que entender bem a necessidade e criar os incentivos e estar acompanhando aquela jornada. E para isso, o Open Bank vai trazer vários novos jogadores em diferentes etapas. Não é só quem entrega o produto final, não é só quem dá a barriga de aluguel de uma conta bancária, não é só quem está unindo informação. Então, tem uma reviravolta muito forte que está acontecendo dentro do Brasil, e volto a dizer que o que os meus companheiros aqui falaram também, tem sido incrível a maneira que o regulador tem liderado. O Pix é um sucesso aí em termos de adesão, e bem entusiasmante o momento que a gente vive. Ai, que ótimo, gente. A gente está agora acabando a primeira metade aqui do nosso painel. A gente tem 4 minutinhos de intervalo agora. A gente volta daqui 4 minutos com 2 temas que eu tenho certeza que vocês vão dar mais um show, que é falar um pouquinho sobre educação e depois sobre desburocratização, que são coisas que têm o maior interesse aí quando a gente está falando de acesso e inclusão financeira digital. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Olá, nós somos a IDwall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da 4ª revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo.
How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does... Does it... Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Opa, estamos de volta aqui, já nessa segunda parte do nosso painel, e a gente vai debater agora um dos temas que eu acho que são sempre centrais no Brasil. A gente falou aí na primeira metade sobre desigualdade, falta uma democratização do sistema financeiro, e tem um outro problema que acho que está na raiz do Brasil, que é a burocracia. E a gente tem uma tecnologia que pode ajudar nessa desburocratização do sistema financeiro e até reduzir custos com isso. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês enxergam esse papel da tecnologia, desburocratizando e também reduzindo custos, e eu queria começar pelo Rafael. Você consegue falar com a gente, Rafael? Claro, Sônia. E primeiro que eu acho que esse é um tema super importante, né? Porque a burocracia ela cria o famoso custo Brasil. Né? E no Brasil a gente paga mais caro por tudo, a gente tem que ser realista, né? Então a gente paga o iPhone mais caro do mundo, a gente paga um dos Big Macs mais caros do mundo, a gente paga as televisões mais caras do mundo, a gente paga a internet mais cara do mundo e claro que a gente paga os juros mais caros do mundo, né? Porque só os juros seriam baratos no Brasil, né? Se todo o resto a gente paga o mais caro do mundo. Então a gente tem que colocar um pouquinho as coisas em perspectiva, né? E esse custo Brasil, né, é um dos grandes influenciadores ali de como o Caio mencionou, né, a gente tem hoje a taxa de juros básica da economia ali no patamar de 3% ao ano, né, e o consumidor brasileiro pagar, né, mais de 100% ao ano aí em praticamente quase todos os produtos de crédito que estão disponíveis hoje. Tá? Então, esse lado do custo, né, criado pela burocracia, quem paga no final das contas é o consumidor, né? Porque não tem outra pessoa para pagar, né, o custo de burocracia, né? Quando você coloca esse monte de entraves, ele acaba sendo repassado ou em forma de tarifa ou em forma, né, de juros, né, para o consumidor. Tá? Então, quando a gente olha o processo todo hoje que acontece, né, de avaliação, concessão de crédito, né, enfim, você seguir todas as questões regulatórias de coisas como conheça seu cliente, prevenção à lavagem de dinheiro, e uma série de outras práticas, né? Assim, esse processo ele pode ser feito de uma forma muito mais eficiente, né? Que reduza o custo, né, de você efetivamente executar esse processo e isso se traduza efetivamente em não só um produto melhor, né, com uma experiência melhor para o cliente, mas também, né, com um custo mais acessível para o próprio cliente. Então, acho que essa é a grande diferença que a gente vê dessa introdução, né, dessa revolução tecnológica que está acontecendo no setor financeiro brasileiro, do que acontece com o resto do mundo. Então, voltando para aquela questão da exclusão, né, o brasileiro hoje ele é excluído do sistema financeiro por custo. Né? A gente viu aqui, acho que não lembro se foi o João ou enfim, o Pedro ou o Caio que mencionaram, né, a Caixa se tornou o maior banco digital do mundo esse ano. Né, por causa da pandemia, assim, a Caixa abriu 20 milhões de contas, ou mais de 20 milhões de contas, para clientes de uma forma totalmente digital, né, rápida, né, criada ali num processo causado pela pandemia. Por que as pessoas esperam uma pandemia para acontecer isso? Né? Tipo, é uma coisa que eu não consigo encontrar na minha cabeça. Por que teve que esperar um momento tão difícil, né, para poder fazer um processo que, né, assim, levou um benefício enorme para, né, mais de 20 milhões de famílias, super barato para o consumidor não paga absolutamente nada, né, para ter o aplicativo, para ter a conta aberta, né, um processo que tirou papel moeda da mão de um monte de gente e precisou uma questão sanitária aí global para que isso acontecesse, né? E isso, né, foi um resultado de um grande trabalho, né, de usar tecnologia para desburocratizar todas essas etapas da cadeia que precisavam ser feitas ali. Tá? Então, acho que tem o melhor exemplo que eu consigo pensar desse processo é esse. A gente tem isso em quase todas as questões no Brasil, né, no setor financeiro não é diferente. E eu acho que você, com novas práticas tecnológicas, com mais acesso à informação, mais acesso a dados, você consegue levar cada vez experiências melhores aí para esses consumidores,
reduzindo o custo, né? Então, esse processo de reinclusão com produtos mais baratos, né? Com produtos mais acessíveis para a camada mais baixa da população. E quando a gente pensa, às vezes, né, com relação ao custo de burocracia, ele pode parecer pequeno unitariamente, né? Então, quando você compara algumas coisas tão simples quanto fazer uma transferência para um cliente, né? Quando você olhava um custo, por exemplo, de fazer uma DOC, ou fazer uma TED, ou com o custo de você ter um cartório para poder autenticar um documento, alguma coisa do gênero, quando você coloca esse negócio em escala, esse negócio assim, ele cresce muito rápido, né? E quem paga por isso tudo é o consumidor, no final das contas. Então, se você consegue tirar essas etapas, usar tecnologia, né, para fazer as mesmas validações que você fazia, né, de uma forma muito mais burocrática, você consegue repassar isso numa forma de melhores produtos e mais baratos para os nossos clientes. Muito bem. Pedro, o Rafael falou muito bem sobre o custo que gera no Brasil, não só o custo financeiro, mas esses entraves, os empecilhos que a burocracia traz para o pequeno empreendedor, o pequeno empresário no Brasil. Como que você acha que uma boa educação, uma informação, uma disseminação melhor de informação e a quebra de algumas desses entraves poderia ajudar no crescimento geral da economia e no particular desses empreendedores? Sim, até antes de responder, vou puxar assim, a gente para trás um pouquinho. O Brasil é um dos países de maior adesão de tecnologias voltadas a redes sociais, vai lá, um dos maiores números de penetração do Twitter do mundo, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Então, queira ou não, a curiosidade do brasileiro de ser social, de aderir novas tecnologias, é um mercado ultra importante para empresas de tecnologia. No sistema bancário, a gente já está vendo números aí, o Febraban mostra 80% de bancarização, mas a experiência do usuário não está criada de uma maneira que ele está acostumado a ver no celular dele todo dia, ou dela. Do que você faz no WhatsApp, do que você faz no Instagram, do que você termina conseguindo criar. E é uma realidade, vai lá, apesar de estar digital, a experiência é muito diferente. Eu não tô pedindo aqui para toda a experiência digital ter botões de dar curtida, de social, mas é necessário, existe alguma coisa que a gente pode aprender disso que se traduz ao sistema bancário. Talvez você não precise passar todo dia dentro de um aplicativo bancário, mas é parte da sua vida. Você todo dia está transacionando, e talvez a gente esteja longe de um futuro que seja totalmente automatizado. Então, a gente precisa viver com isso. E sabendo que a gente precisa viver com isso, como é que a gente pode colocar pequenos momentos de, vai lá, a ciência diria, de injeção de dopamina, ou uma risada até dentro ou algo que seja recompensante dentro daquela experiência que você está tendo, ou social, ou ser recompensado, ou ser reconhecido, esse sentimento de pertencer a algo. E eu falo isso aqui no nível alto, mas eu posso trazer em algo mais tangível, de você dizer, eu estou pagando elementos que a gente está construindo. Teu time de futebol faz um gol, transfere automaticamente R$5 para a conta de investimento. Isso está no cotidiano, está na parte social, está algo lúdico, divertido, mas você agora está transferindo uma pequena quantidade. Ou no lugar de você olhar um gráfico sobre suas finanças ou uma lista de transações, você responder um jogo de perguntas e respostas sobre as suas transações. E eu chegar aqui e falar, Caio, quanto você acha que você gastou no Rappi nos últimos 3 meses? E você ir respondendo e sendo recompensado. Então, você pode criar pequenos momentos que anteriormente a tecnologia não estava num ponto de trazer isso, trazer informação do Caio sobre a vida dele, sobre várias contas, sobre interseções e criando ali momentos mais lúdicos que queiram que essa pessoa, pelo menos, queiram interagir. Você não precisa entender como os fundos funcionam, o Selic, toda essa informação, mas pelo menos você está ali e está desfrutando daquela interação enquanto você está ali, você sabe que aquela ferramenta está lhe ajudando você a chegar a seus sonhos sem que seja uma burocracia. Então, para tudo isso, o contexto social é ultra importante. Não só a criação transacional, que o sistema foi feito para isso, era juros, quanto de rápido você consegue o seu empréstimo. Essas coisas são importantes, mas num sistema de relacionamento que a tecnologia consegue
personalizar, entender você melhor, usando também a analogia do Caio, do Netflix, entendendo não só estar disponível ali rapidamente, mas entender o que você quer assistir e já recomendar. Então, isso termina também sendo aplicado no sistema financeiro, dizer, poxa, o Pedro transacionou aqui, aqui e aqui. Eu acho que o Pedro possivelmente vai ter um bebê, por que não mostrar certas coisas voltado a isso? Então, esse nível de tecnologia, de entendimento, traz redução de custo em como criar essa inteligência de dados, de recomendações, que no passado você precisava estar no balcão ali, entendendo quem era a pessoa, o que é que ela quer, o que ela não quer, para poder fazer recomendações. Então, a gente está passando no mundo que o acesso à informação está na palma da mão, agora é como unir isso, fazer recomendações corretas e tratar o cliente bem. Então, eu acho que vai desde o pragmático, a reduzir custos de agência, correspondentes bancários, a digitalização, mas volta àquele ponto, não é só digitalizar, é como você cria relacionamento, confiança e ganha o direito de poder servir aquele consumidor. João, eu sou obrigada a chamar você agora, porque eu acho que o seu negócio talvez seja o que, neste momento, mais se encaixa aí nessa fala do Pedro, que ele falou sobre experiência, confiança, sobre a experiência no balcão, o serviço financeiro digital, e como que o seu negócio deve estar amarrando 1 milhão de coisas, né? Você amarra desde uma burocracia de um órgão regulador até a frente do caixa lá do lojista ou do restaurante. Então, conta para a gente como é que você acha que esse processo podia ser mais bem azeitado para que a gente reduzisse custos e tempo e os entraves todos. Claro, Sônia. Bom, no RapBank nós nascemos 100% digitais, né? Nascer 100% digital resolve todos os problemas? Não. Bem pelo contrário, né? É muito trabalhar em serviços financeiros e com tecnologia é uma atividade complexa por definição, né? Lógico que nascer 100% digital traz uma estrutura de custo um pouco mais enxuta, né? Por exemplo, não temos de fato a necessidade de agências. Isso acaba nos possibilitando ter preços e taxas mais agressivas para o nosso consumidor. Um ponto que o Pedro e o Rafael bem trouxeram é que hoje a gente consegue, né, vender os nossos serviços para qualquer brasileiro que tenha um smartphone, né? Isso, sem dúvida, já é um avanço exponencial se comparado com modelos tradicionais, onde você necessariamente precisava de uma presença física para começar um relacionamento bancário, né? Por outro lado, na minha opinião, o grande diferencial é o potencial de ter uma experiência bem construída, né? Tanto o Pedro, quanto o Rafael, quanto a Caio mencionaram isso diversas vezes durante esse painel, né? O Rafael, por exemplo, bem mencionou anteriormente que a gente ainda tem muita fricção no sistema financeiro nacional, e isso não é exclusividade dos bancos tradicionais. Não, eu ainda tenho processos no próprio RapBank, que nasceu digital, que a gente tem fricção, né? Por outro lado, esse modelo, sem dúvida, traz algumas facilidades. A tecnologia traz muitas facilidades, né? Por exemplo, no RapBank hoje a gente concede empréstimos para os nossos parceiros sem garantia, com fluxo 100% digital, e o dinheiro cai na conta do parceiro em até 48 horas, né? Sem precisar ir no banco, sem precisar falar com ninguém, absolutamente nada, né? A gente oferece essa experiência hoje. A gente também, outro ponto importante e interessante que a tecnologia nos traz é que a gente consegue hoje, né, se um usuário rápido tiver interesse em pedir um cartão de crédito com a gente, ele faz o processo todo em 5 minutos, né, de envio de documentação, tudo 100% digital, sem falar com ninguém, e nós entregamos o cartão físico em 30, dependendo da localidade desse cliente. Então, você, de fato, pedir um cartão de crédito numa ferramenta como a nossa e recebê-lo em 30 minutos é, sem dúvida,
um avanço versus modelos mais tradicionais, né? No entanto, seria ingenuidade da nossa parte achar que a gente resolveu todos os problemas do modelo tradicional. Não. Né? Mas, assim, no mundo que a gente vive hoje, esse tipo de comodidade, flexibilidade, fazem sim a diferença, né? Principalmente para segmentos que ainda não são tão bem atendidos no sistema financeiro atualmente. Então, se a gente traz, por exemplo, entregadores parceiros que trabalham com RAP, fazendo as entregas, né? Se a gente traz o pequeno negócio, né? Eu acho, inclusive, Pedro, que um ponto que você bem mencionou, essa questão lúdica, eu acho que faz total sentido, né? Assim, principalmente para determinados públicos que nunca tiveram qualquer tipo de instrução quanto a isso, né? Não é... eu acho que existe ainda um gap enorme de conhecimento, né, em diversos segmentos da população, né? Eu acho que um ponto importante, Sônia e painelistas, é que a tecnologia nos traz algumas oportunidades enormes também se tratando de desenvolvimento de produto. Por exemplo, hoje eu tenho no RAP uma infinidade de data points, de informação, de dados, né, sobre as transações que acontecem diariamente na plataforma, né? Utilizar esses dados para desenvolvimento de produtos, para garantir que a gente consiga precificar os nossos produtos melhor, customizar, entender as tendências, monitorar as necessidades, tudo isso em real time é um diferencial nosso que a gente sim explora, né? Mas, de novo, é fácil de fazer? Não é. A gente ouve muito falar em machine learning, inteligência artificial, né? Tudo muito bacana no papel, mas extremamente complexo de implementar, né? Então, sem dúvida, há um mundo de possibilidades abertas a partir do uso de tecnologia. O que a gente ainda precisa evoluir no RAP, eu acho, na indústria financeira como um todo, é de fato como você usa todo esse potencial, todos esses data points, principalmente se você é um player digital, para transformar de fato em produtos e serviços financeiros que façam a diferença. Ótimo. Caio, complementando o João, como que você entende que a tecnologia pode aí melhorar esses pontos de fricção nos vários setores aí, nos vários players aí do setor financeiro, mas também sem criar novos problemas, né? Se não complicar mais o processo. Acho que o Pedro trouxe bem isso, o Rafael também. Dá um pouquinho a sua visão de como você tem visto isso ao longo do tempo. Claro. Olha, primeiro, um ponto super relevante que o Pedro levantou e o João complementou, que é a importância dos dados para fornecer ao cliente a melhor experiência, né, e o melhor produto, a coisa mais adequada. Eu acho que esse é o passo seguinte, que na verdade já está sendo dado, né, tão fundamental, né? Muita gente fala que tem uma expressão em inglês que fala que os dados é o novo petróleo, né? É ali que está o grande pulo, porque é a partir dessa experiência de outras compras, outros usos que a digitalização proporciona mais facilmente, né? Daria para fazer antes, mas com a digitalização é mais fácil acompanhar esse volume todo de dados, oferecer o produto mais adequado. Mas vocês estavam conversando ali sobre essa história de que não é só a digitalização, tal. Eu estava lembrando uma história. Antes de vir para a XP, eu fiquei 4 anos no setor público, né? Fui 2 anos aqui na fazenda do município de São Paulo e 1 ano e 6, 7 meses no governo federal. E nas 2 oportunidades eu vi uma experiência muito parecida, né? Mas no passado, a burocracia no setor público era gigantesca, né? Uma papelada enorme, cada decreto que tinha que ser publicado, cada projeto de lei que era enviado ao Congresso, qualquer documento público tinha que passar por diversos ministérios ou passar por diversas secretarias dentro da prefeitura, e aí tinham aqueles caras com carrinhos, né, levando uma quantidade enorme de papéis, aí tinha que assinar um monte de papel, tá? Então uma coisa maluca, demorava séculos para a coisa andar, por causa dessa tramitação toda, sobe no elevador, desce no elevador com os papéis. Tá? Então, a ideia foi, vamos digitalizar tudo isso, né? E, de fato, os sistemas digitais no setor público cresceram barbaramente. Hoje,
praticamente 80%, 90% da tramitação na Prefeitura de São Paulo, ou mesmo no governo federal, é tudo pelo sistema, né? O sistema 6 chega lá, você lê, digita, assina, manda de volta e tal, né? Então, fantástico, quer dizer, já digitalizou todo o processo. Mas o tempo continuou enorme, né? As pessoas falando, peraí, não resolveu nada, né? A gente achou que com a digitalização ia ser fantástico. E o que as pessoas acabaram percebendo é que o que aconteceu foi uma digitalização da burocracia. A digitalização aconteceu, mas a burocracia continua a mesma. Os mesmos números de passagens, assinaturas e pareceres, e idas e vindas, etc. Então, não é só isso, né? Você tem que usar aquilo de forma verdadeiramente inteligente. Você tem que botar ali a burocracia, ela vai muito além de simplesmente as coisas não ter papelada, né? Antigamente também tinha isso, as pessoas perguntam, qual é a definição de burocracia? A definição de burocracia é papelada, né? É aquele monte de papel e tal. Hoje, se tiver um monte de arquivo para assinar, mas for todo complexo, é a mesma coisa, tá certo? É muito mais do que isso, é você tornar os processos mais eficientes, né? Eu acho que o Rafael que estava comentando sobre como ficou mais fácil agora abrir uma empresa. Ainda está relativamente complicado, mas ficou muito mais fácil. Isso foi um trabalho feito nesses últimos anos, em diversas cidades, em diversos lugares diferentes, de racionalizar o processo. Para que passar por tantas etapas? Para que passar por tantas fases diferentes? Eu acho que é essa inteligência que precisa ser colocada na hora de tornar os processos mais eficientes. E é dessa forma que nós vamos conseguir chegar à universalização dos produtos, né? Porque a gente tem que também se colocar do outro lado, do lado do cliente, falar, vem cá, nós estamos conseguindo acessar de fato esse cliente consegue abrir a plataforma, entender tudo que está ali, transacionar mais rapidamente, mais facilmente com você. Demorou muito, né? Como eu falei, o Brasil estava muito atrasado desse processo, a pandemia deu uma empurrada. É incrível, né, Rafael? Você falou e é perfeito. Precisava de uma pandemia para isso? Precisou. Mas a pandemia, pelo menos, nos empurrou para isso. Esse processo deslanchou, muita gente achava que tinha dificuldade. Muitas vezes as pessoas acham que tem dificuldade de lidar com processos digitais, em compras online, com navegação, mas depois quando vai fazer mesmo, quando é empurrada a isso, faz e a coisa é mais rápida. Mas para além disso, nós temos um desafio de capacitação das pessoas. As pessoas de fato entenderem fazer. Pessoas bem formadas, com o incentivo correto, vão lá e fazem, né? Só que a gente tem uma dificuldade de formação no Brasil ainda, né? A educação é um grande gargalo aqui. Eu acho que essa é a fronteira que nós temos que vencer para que, de fato, esse processo se espalhe rapidamente. Gente, como o Caio bem falou, acho que a gente está chegando aí aqui na última rodada de perguntas aqui, de opiniões e de visões do nosso painel, com o tema que é também outro tema que foi muito empurrado na pandemia, que é o quão essencial é a educação hoje no Brasil, em todas as esferas. E aqui a gente vai focar na educação financeira, qual que ela é a chave disso? Ela é a chave. Como que a gente pode transformar uma educação financeira numa população e numa economia mais saudável, usar a educação financeira para isso? E aí eu trago o nosso especialista aí no tema, que é o Pedro, que já falou de educação com gamificação, com tudo isso. Você consegue comentar um pouco esse tema para a gente, Pedro? Adoraria. E vou começar sou cético sobre o tema. Totalmente cético em termos de o que significa educação financeira. E vai lá, e eu falo educação de informação por informação não leva a ação. E o que eu quero dizer com isso? Todos nós sabemos que não comer fritura, fazer exercício, você tem o conhecimento e você está educado que não são coisas boas, mas o seu hábito do dia a dia é diferente. Ou na hora da ação é difícil você se controlar ou agir de certa maneira. Então, começa assim, eu sou cético com educação financeira, eu prefiro o termo bem-estar financeiro, saúde financeira, de como posicionar.
mas até então, passei toda a minha carreira desde o Morgan Stanley na área de investimento, no JP Morgan Chase, no bancão americano. Depois trabalhei numa empresa que fazia microcrédito para a população latino-americana nos Estados Unidos para construir histórico de crédito, e pelos últimos 3 anos venho trabalhando na Flourish para criar incentivos e hábitos financeiros saudáveis. E falo isso que não é fácil, mas tem algumas coisas que a gente pode levar como aprendizagem de como colocar ou como apoiar o bem-estar financeiro. E vou dizer outra coisa, talvez seja até controversial aqui. A educação financeira vai contra os incentivos da maneira que o sistema ele é criado. O modelo de negócio hoje ele é feito para você ganhar dinheiro quando o cliente perde, muitas vezes. E a gente encontra maneiras de comunicar diferente. Então, eu acho que a gente tem uma baita oportunidade de evoluir o sistema, novos modelos de negócios, novas maneiras de alinhar os incentivos ao consumidor, ao modelo de negócio. E isso é controversial, você falar nisso numa conferência de serviços financeiros. Mas eu falo disso porque é um pouco minha missão pessoal, de como eu utilizo o sistema que existe e vou incluindo. Então, para mim, taticamente, o que isso significa? Educação financeira, ou pequenos pílulas de conhecimento, ele pode ser aportada no processo que você está dando o serviço. E vou usar um exemplo de uma vida passada. A gente fazia crédito com a população de menos acesso, e o momento que o cliente está mais feliz é o momento do desembolso do empréstimo. O momento que ele está mais triste é a hora que ele tem que pagar depois. Mas no lugar de você olhar aquele desembolso como você passar só os termos, você tem ali, consegue colocar uma pequena pílula de conhecimento para destravar o empréstimo. Ou até no momento de cobrança, você, no lugar de cobrar, a gente olhou em dados que quando a gente fazia uma ligação 3 dias antes e não falava de cobrança, falava sobre cliente, senhor, senhora, a importância de construir historial de crédito positivo é ultramente importante no sistema americano ou no sistema de crédito para você ter acesso a maiores empréstimos, menores taxas, e a gente via a inadimplência baixar. Então, o que é que eu quero tirar com essa história? Os gatilhos e o momento, o contexto é muito mais importante. Uma pessoa de 22 anos de idade, que está na universidade, que tem o seu primeiro cartão de crédito, tem sua conta digital, o que ele ou ela precisa saber da sua vida financeira é uma coisa. O que uma pessoa, talvez uma mãe solteira, com 45 anos, tenha certa renda, certos produtos, certa preocupação, o que ela precisa saber são outras coisas. Então, aí vem muito de quando e como a gente está introduzindo certos pontos. E tem até um elemento um pouco paternalista de como o produto é criado para ajudar essas pessoas a tomarem melhores decisões. O que é que você coloca... A palavra em inglês é choice structure, estrutura de decisões. O que você coloca na frente daquele consumidor e como você coloca influencia muitíssimo a decisão. Então, como você está apresentando o seu produto de crédito, o seu produto de poupança, como você está incentivando ele ou ela a atuar. E isso, no mundo digital, no mundo de Open Bank, você tem uma baita oportunidade de mostrar elementos diferentes para diferentes pessoas, mostrar diferentes incentivos e recompensas. Eu acho que o João falou um pouco dos sistemas antigos de incentivos, de milhagem, de o que incentivava, mas isso foi criado para uma pessoa de milhas, que usava cartão de crédito, que viajava bastante, que gastava muito dinheiro. Isso não funciona para uma pessoa do dia a dia que fala, pô, milhas não é para mim, eu nunca vou transacionar o suficiente para poder ganhar isso. Então, como que você cria esses incentivos? A mesma coisa, você tem que criar esses incentivos para o aprendizado. Então, hoje, como empresa, a gente está se posicionando e a gente traz esse conhecimento para as instituições financeiras e tem uma maneira fácil de fazer esse plugin dentro das experiências digitais. Então, a gente pode terminar trabalhando com várias instituições financeiras, trazendo esse conhecimento, a tecnologia de transformar dados em incentivos ao consumidor. Baixe o modelo de negócio da empresa e incentivando o usuário final a ter hábitos positivos. Mas eu acho que vou parar por aqui. Meu tempo terminou. Muito bom, Pedro. Rafael, consegue dar uma visão como entidade, como um grupo ou uma sociedade como um todo consegue ajudar nesse processo que o Pedro comentou, que é de
a gente chama de educação financeira, mas pode ser de uma saúde financeira, um bem-estar financeiro das empresas e das pessoas. Como é que você enxerga isso? Como que você tem visto isso no Brasil? Sônia, primeiro eu concordo com o Pedro que a educação financeira por si só ela não serve para absolutamente nada, tá? Porque não é assim que a nossa mente funciona, né? A gente funciona baseado num sistema de incentivos, tá? E aí eu vou falar talvez 3 coisas diferentes aqui, tá? Acho que a primeira quando você pensa em educação financeira, é meio como o Pedro começou falando ali, né, do comer bem, né, do hábito saudável, né, de se alimentar bem, de fazer dieta, por exemplo, né? Então, todo mundo meio que sabe o que precisa fazer para emagrecer, né? Você corta carboidrato, açúcar, você come saudável, você vai na academia, né, você faz exercício todo dia, você faz isso durante 300 dias, aí você emagrece, né? Educação financeira é a mesma coisa, né? Assim, só que dá um trabalho danado, né? Acordar no inverno agora, cedinho, ir para a academia antes de trabalhar, né? Resistir aquele pãozinho quentinho com manteiga, requeijão, né? Presunto, mortadela, queijo, né? Amarelo. É uma delícia botar aquilo na chapa, aquela gordurinha escorrendo, você comer aquele sanduichinho de manhã antes de trabalhar, né? Pô, é delicioso. Né? Quem que não gosta disso? Não tem, se alguém falar que não gosta disso, está mentindo. Né? Porque o nosso organismo é incentivado para aquele troço. Né? O nosso corpo funciona com isso. Né? Assim, a gente precisa de caloria para sobreviver e o nosso corpo vai comer quantas calorias forem necessárias para ele vai armazenar achando que não vai ter caloria no futuro. Então, o sistema de incentivo do nosso corpo é comer é um prazer. Né? Então, assim, a gente vai lutar constantemente contra um prazer. E o que isso tem a ver com educação financeira? É a mesma coisa. Gastar dinheiro é um baita de um prazer. Né? Quem falar aqui que não gosta de gastar dinheiro, também eu vou desafiar. Eu vou falar que é um baita de um prazer você ir naquele shopping, comprar aquela roupa bonita, né? Ficou bem, se vestiu bem, né? Aquele sapato que você botou, aquela sandália, as mulheres fascinadas por sapatos, aquela bolsa, né? Aquela roupa para sair no final de semana, gastar um pouquinho mais tomando aquela cerveja com os amigos, é um baita de um prazer. Né? Só que o que a gente tem que fazer é entender e lutar contra esses prazeres. E aí é o hábito, né? E a força do hábito, a importância de você criar hábitos saudáveis, né? Não só do ponto de vista, né, de relacionamento com a sua fisiologia, com o seu corpo, mas com o seu dinheiro. Né? E a gente vai lutar sempre contra escolhas que vão ser escolhas que naturalmente a gente vai fazer ao contrário. Tá? E aí eu acho que o Brasil, em particular, criou um mecanismo muito problemático, que é essa questão da compra parcelada no cartão de crédito. Né? E isso, olha como é que funciona essa dinâmica de incentivos. Né? Você vai num shopping comprar alguma coisa. Né? A pessoa for no shopping e gastar R$100, né, numa compra, né, eu volto para casa falando assim, poxa, eu gastei R$100 hoje, então amanhã eu vou economizar. Tá? Se eu for no shopping hoje, em vez de gastar R$100, né, eu comprar alguma coisa de R$100 parcelado em 10 vezes, né, eu só gastei R$10. Eu não gastei 100. Então, quando eu voltar para casa, eu vou fazer, poxa, amanhã eu posso gastar 90, né? Porque eu só gastei 10 esse mês. Né? Então, amanhã eu saio de casa de novo e vou comprar outro negócio de R$100 parcelado em mais 10 vezes. E eu vou também perguntar para todo mundo aqui, assim, alguém não tem compra parcelada no cartão de crédito aqui? Porque assim, você tem que ter, porque é tudo sem juros, né? 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, sei lá quantas vezes sem juros. Então, como existe esse pseudo sem juros, né, você acaba parcelando absolutamente tudo, né, e ninguém tem a disciplina de controlar mais esse negócio, né, porque é contra o nosso instinto. Né? E como eu só estou gastando um pouquinho, né, e eu perco o controle do todo, isso cria uma bagunça generalizada nas finanças de todo mundo. Então, quando a gente olha essa questão da educação financeira, é muito mais importante a gente reverter, né, de novo a nossa questão para bons hábitos, né, para hábitos saudáveis, e a gente não falar as coisas mais simples que o pessoal às vezes de educação financeira fala, né? Que você chegar e falar assim, poxa, educação financeira, princípio 1, né, aumente sua renda. Pô, óbvio, quem que não quer aumentar a sua renda, né? Pô, tudo é fácil de fazer, né? Pô, aumenta a sua renda, é muito bacana, né? Assim, todo mundo vai fazer isso amanhã, né? E, enfim. Então, tem coisas que você tem que ser, na verdade, muito mais pragmático, né? Muito mais disciplina, e disciplina com rotina constante. Né? Então, de novo, reconectar, né, com aqueles objetivos lá do final, né, que a gente fala que não é o sistema financeiro. Né? Assim, eu quero me aposentar. Para me aposentar, né, eu vou precisar ter X, né, reais guardados, porque eu vou viver, né, mais tantos anos depois que eu parar de trabalhar e eu vou precisar, né, gastar esse dinheiro, né, que eu não vou ter mais renda. Então, assim, como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, tem que salvar um pouquinho todo mês e tem que ter essa disciplina por muito tempo. Então, acho que essa questão de como é que reconecta
essas coisas e quebra os gatilhos que existem, né, no nosso, né, para o nosso prazer diário e tudo mais, que é super importante. E tem vários casos bem-sucedidos nisso hoje, tá? Assim, acho que a Forest tem um programa bastante bacana, tem algumas companhias, assim, a companhia que eu fundei tem um programa de bem-estar financeiro bastante importante, onde os clientes são incentivados a ter práticas diárias de bons hábitos financeiros e, com isso, elas ganham recompensas como taxas de juros mais baratas, etc. Então, acho que essa questão da disciplina e do bem-estar ali é mais importante do que a educação por si só. Olha, muito bom. Caio, você com a sua experiência no setor público e agora na XP, que tem também esse viés de formar novos investidores aí, como que você complementa essa visão do Rafael e do Pedro sobre tornar uma população mais saudável financeiramente? Excelente, Sônia. Eu estou muito à vontade para falar de fato, porque assim a XP ela fez toda a sua formação ali. Ela começou como uma empresa de educação financeira, né? E daí a partir dali foi se desenvolvendo em outras áreas. Até hoje é muito forte ali a Universidade XP, todos os esforços que nós fazemos ali nessa direção, e é muito bacana isso. Tem um caminho gigante ainda para percorrer, né? Não só nas classes, digamos, mais altas, que tem espaço, tem potencial para fazer investimento, mas principalmente nas classes mais baixas, que precisam da educação financeira para criar a sua poupança, né? Para gerar a poupança que mais à frente pode virar um cliente ou um participante do mercado financeiro, mas é importante gerar essa poupança. Isso é importante não só para o mercado, mas para o país, né? O Brasil, para fazer investimento, ele precisa de poupança que financie esse investimento. E também, olhando para o setor público, olhando para a educação de forma geral, há muita discussão sobre trazer a educação financeira para os currículos escolares de base, né? Quer dizer, a gente estuda na escola biologia, química, física, estuda lá mitocôndria, planalto, cerrado, tanta coisa importante, né? Por que não estudar mercado financeiro também, né? Ou pelo menos instrumentos financeiros junto com a matemática ali? Eu acho que é uma coisa fundamental também, junto com todas essas outras disciplinas, né? Geografia, história, biologia, matemática, é importante, né? Para já incutindo ali na cabeça das pessoas como você tem que ir treinando mais cedo, né? Pensar dessa forma. E a ideia que o Rafael trouxe ali do exercício, né? Do regime, né? De se disciplinar, quanto mais cedo você começar a ter esse tipo de prática, mais fácil isso é ao longo do tempo, né? Começar tarde é sempre mais complicado, né? Se readaptar mais tarde é mais complicado. Então, eu acho super importante, e aí a gente sabe que esse é um gargalo fundamental do país, né? Educação base para absolutamente tudo, né? Mas no financeiro também, eu acho que esse foco poderia ajudar a ter a outra parte, que é justamente o hábito, né? A capacidade de traduzir esse conhecimento em prática e aí, portanto, efetivamente se tornar alguém educado financeiramente. Ótimo. Muito bom. João, eu acho que mais uma vez você aí tem muito a contribuir nessa discussão, porque de fato o RAP tem esse papel também, né, de educar todo o seu ecossistema aí de parceiros e internamente, agora também com o RAP Bank. Traz um pouquinho o que essa experiência do RAP Bank ajudou nessa visão da educação e de uma visão mais saudável das finanças do pequeno empresário e da população brasileira. Excelente, Sônia. Então, como você bem disse, para o RAP é muito importante que todos os nossos participantes do ecossistema tenham acesso à informação e conhecimento para que melhor administrem suas finanças.
né? E aí eu posso falar de lojistas, né? Usuários, os nossos entregadores parceiros, também todos eles, né, se beneficiam no momento que tomem decisões financeiras mais assertivas. E esses participantes se beneficiando, obviamente, isso é bom para o RAP como um todo. Né? Fazendo uma ponte com o que o Caio disse, eu honestamente não sei como estão as coisas atualmente, mas no meu tempo de escola na faculdade, finanças pessoais nunca teve o peso que eu acredito que deveria ter na formação de profissionais. Né? Métodos como o que o Pedro tem desenvolvido com a Flourish me parecem que sim, tem muita sinergia com o momento, né? E eu não tenho a menor dúvida que no canal de distribuição certo tem o potencial de ser transformador. Né? Mas tem um outro ponto, né, Sônia, que eu acho que é importante destacar aqui, né, que educação financeira, ou seja lá como for o melhor termo, né, porque agora que o Pedro falou, ele está quase me convencendo, né, é apenas o primeiro passo, né? Grande parte desse processo também se dá a partir da disponibilização de produtos e serviços financeiros que façam sentido para o público. Né? Então, assim, não adianta nós termos o conhecimento se, na realidade, não existe como você, de fato, traduzir esse conhecimento em ação se os produtos que são oferecidos para você são desenvolvidos para tirar vantagem, né? Ou para não te colocar numa solução, numa situação para você ganhar. Né? É muito mais fácil você fazer um planejamento financeiro assertivo, portanto, se os produtos e serviços financeiros forem customizados para o que você precisa, né? E para o seu momento. Né? Que isso é um ponto fundamental também. Hoje eu posso estar precisando de uma coisa, amanhã eu estou precisando de outra. Né? E com condições diferentes, com timings diferentes. Né? E eu vejo o Rapbank, né, como uma instituição financeira, a gente tem um papel fundamental, né, para que isso de fato ocorra. Né? Nós devemos ser parceiros dos nossos clientes nessa jornada. Agora, também não seria correto dizer, nossa, como estamos avançados nesse ponto. Não é verdade. Né? A gente tem uma jornada, estamos em processo de construção. Agora, um ponto que eu acho que é fundamental é, de fato, entendermos, primeiro, que há essa necessidade e que devemos fazê-lo. Né? E isso, para mim, está muito claro e nos executivos, tanto do RAP quanto do Rapbank, está no pipe, no roadmap, de pensarmos juntos as melhores maneiras de fazermos e contribuirmos nesse quesito. Agora, linkando com todos os outros tópicos, né? Ser parceiro é isso, né, Sônia? Eu quero, de verdade, que as pessoas que ganham dinheiro através da nossa plataforma sejam bem-sucedidos. E ser bem-sucedido necessariamente passa por uma boa administração e gestão financeira. Portanto, esta é sim uma prioridade para nós e a gente vai atuar da melhor forma possível. Hoje não fazemos em escala. Então, quando recebemos um tipo de ligação de algum parceiro para entender o momento e para oferecer soluções, fazemos isso de uma maneira customizada. Em algum momento, a gente vai ter que olhar para fora e identificar oportunidades e ferramentas em potencial para, de fato, oferecermos esse tipo de aconselhamento de uma outra forma. Né? Mas, necessariamente, o que podemos fazer hoje é oferecer produtos e serviços financeiros que façam sentido. Né? E acho que esse é o primeiro passo. A partir daí, né, há grandes oportunidades e vamos explorar com certeza à medida que a gente vá amadurecendo como companhia. Puxa, infelizmente acabou o nosso tempo, a gente estourou aqui alguns minutinhos, mas quero muito agradecer ao Caio e à XP, ao João e ao Rapbank, ao Pedro e à Flourish, ao Rafael e à BCD, que acho que a gente conseguiu aí ao longo dessa 1h30 ter uma visão
pelo menos macro, do que a gente está pensando hoje em termos de inclusão digital no mercado financeiro. Passamos por temas aí como pequenos negócios, open bank, desburocratização, e caímos aqui na educação financeira, que é o essencial para tudo isso que a gente falou antes aconteça. Obrigada, gente, para mim foi um prazer enorme, aprendi muito, e eu quero chamar agora a Dalgisa para chamar o nosso próximo painel. Obrigada, gente, até o próximo feed. Obrigada, Sônia. Bom, então a gente vai continuar, mas antes, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos às participações, do Caio, o João Paulo, o Pedro, o Rafael e, claro, a Sônia, que conduziu também esse painel. Bom, a gente vai, na verdade, agora fazer uma pausa para um café e a gente retorna na sequência às 16 horas, 4 horas da tarde, com o painel sobre o tema Finanças Sustentáveis, a grande oportunidade. Aproveite para avaliar o painel e visitar a seção de Virtual Networking, um espaço que é totalmente dedicado à interação com os patrocinadores, acesso a conteúdos exclusivos, e também o agendamento de reuniões para que você possa conhecer melhor algumas aplicações inovadoras de tecnologia no mercado financeiro. Até já!